Fala aí, galera do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu estou muito bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo e estamos aqui em mais uma semana aqui no canal Boa Semente para falar sobre a revista dos jovens, a revista da Betel. E nesse trimestre ela tem por título, como vocês já sabem, Batalha Espiritual. E nesse vídeo nós estaremos comentando a lição de número 8. Amém? Algumas ressalvas para você que quer participar do nosso grupo que nós temos aqui no WhatsApp do canal. Basta você entrar em contato com o número que está na descrição do vídeo, salva o número, mande uma mensagem, peça para ser colocado no grupo. E lá você vai ter acesso aos planos de aula e muitas ferramentas para ajudar você, professor, a trazer um bom conteúdo para os seus alunos. No mais é isso e vamos para a lição de número 8, que tem por título Os níveis do combate espiritual. O texto de referência está lá em Lucas, no capítulo 10, do verso 17 até o verso de número 20. Versículo do dia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade aplicada. Não estamos sozinhos na batalha espiritual, pois estamos debaixo de uma missão maior, a missão de Cristo, e por intermédio dele somos mais que vencedores. Amém. Os objetivos da lição: explicar o nível de combate espiritual, de individual, explicar o nível de combate coletivo e explicar o nível de combate estratégico. E a lição vai falar sobre esses 3 pontos em questão. E na introdução diz assim: na batalha espiritual encontramos as batalhas de nível individual, coletivo e estratégico. Um soldado engajado com o reino deve estar apto ao combate. Ponto-chave: não estamos sozinhos na batalha espiritual, pois cumprimos a missão de Cristo. Amém. Tópico 1. Nível de combate espiritual. 1.1. O combate pessoal. Já frisando aqui a revista, né? Novamente o que a gente já leu na introdução, a revista Betel novamente dividindo muito bem os tópicos, né? Como o combate individual no tópico 1, o combate coletivo no tópico 2 e no tópico 3 o combate, né? Juntando, né? A união do combate individual com o coletivo para alcançar aos que estão de fora. Então, enfim, muito feliz novamente a revista Betel na divisão dessa lição. E diretamente nesse tópico 1.1 vai falar sobre o conflito que o jovem, o cristão no modo geral, né, na verdade, mas quando a gente fala diretamente para jovens, é os seus conflitos internos, né, aquilo que você passa. E é importante a gente entender que cada jovem vem de uma forma diferente, né? Às vezes a gente tenta englobar todo mundo e tentar o mesmo mecanismo com todo mundo, mas a verdade é que nem todo mundo funciona da mesma forma. Então é um desafio muito grande para o professor tentar saber lidar. Às vezes você lida com um jovem de um jeito e com outro você não pode lidar do mesmo jeito. Enfim, porque os jovens, cada um tem os seus conflitos individuais. E é isso que essa lição vai falar diretamente, né? Que os jovens, né, assim como Jesus também foi tentado diretamente, e assim os jovens têm os seus conflitos também. E vai dizer que nesse tópico, que é um nível horizontal, e no finalzinho ele diz assim, ó, o cristão também passa por Getsêmanes ao longo da vida. Cabe a cada um estar alicerçado e preparado para o dia mau. Então, assim, vai falar que o cristão, o jovem, no modo geral, ele vai passar por dificuldades. Então, cabe, né, ao jovem estar preparado para esse momento. A gente não passa só no momento ali e acaba tendo toda aquela enxurrada das coisas. Não, você tem que se preparar, né? E a preparação vai falar diretamente aqui também no final do tópico 1.2, para a gente não embolar as coisas, mas é você estar preparado para essas coisas. E entender que nós estamos vivendo em um corpo que milita contra o espírito. Isso é Gálatas 5. Né? Então, às vezes, um tem um conflito com mais dificuldade numa determinada área, outro numa outra área, mas é importante você conhecer o seu jovem, né? O jovem que você está lidando. Muitas das vezes, agora saindo um pouco, não saindo da lição, mas é talvez um bom conselho, é você se permitir ser aberto com os seus liderados, né? Tentando explicar melhor para que eles não sintam você apenas com o peso de uma liderança, apenas como uma chefia, sabe? Não é assim que é para ser as coisas. Eles precisam contar com você, eles precisam ver você como um amigo, sabe? É que você tem sim uma responsabilidade muito grande de estar aconselhando, de estar discipulando eles, mas eles precisam ter essa abertura com você a partir desse momento para que eles possam contar as suas dificuldades, contar aquilo que está afligindo eles para que a gente possa, né? Você possa, como professor, trabalhar em cima
disso e diretamente como líder, né? Que a gente fala como líder dos jovens. Então é importante. Enfim, os jovens vão passar pelas suas dificuldades. Aqueles que não passaram ainda vão passar. Mas cabe a eles estarem preparados e ter com quem se apoiar. E isso no tópico 2 a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente, juntando tudo isso, vivemos em um corpo que está em conflito, carne e espírito. Hoje nós ainda não temos um corpo glorificado. Então aquilo que a gente vive, nós vivemos em conflito com o espírito. Então cabe a você, cabe ao jovem saber alimentar na fonte certa. Amém? Fale isso com seus alunos e eu tenho certeza que vai ser de muito proveito. No tópico 1.2 vai falar sobre libertação. E aqui ele vai falar diretamente sobre o pecado. E o pecado ele tem esse poder de nos aprisionar. Por que uma libertação? Porque o pecado nos aprisiona. Quando Cristo ele vem, né, para remir a sua igreja e para redimir, né, o seu povo, ele vai vir para libertar. Por quê? Porque o povo estava cativo, o povo estava preso, né, no pecado. Vai dizer que nós vivíamos, né, nessa condição de pecado. E quando Cristo vem, ele liberta o seu povo. Ele vai dizer que ele não vai trazer apenas um reino físico, mas ele traz um reino espiritual. E esse reino espiritual traz uma libertação espiritual. Diferente de quando Moisés libertou o povo do Egito, era uma libertação física. Né, naquele momento, o povo estava aprisionado, foi uma libertação física. Cristo vem para estabelecer um reino espiritual. E ele liberta cada um de nós de uma forma espiritual. 1 Pedro 1,18 vai falar que nós somos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós fomos resgatados. E para alguém ser resgatado é porque estava em algum momento preso. Nós estávamos presos. Cristo veio para nos libertar. E é basicamente o que eu falo o tópico 1.2. Não fala diretamente disso, mas fala que há uma libertação. Há uma forma que você pode recorrer e você precisa abandonar. A partir do momento que você falhar em algum momento em pecado, você precisa se arrepender, se consertar e através desse momento não falhar novamente e tentar uma nova vida com Cristo. Nós não estamos pregando uma perfeição, ninguém é perfeito, apenas Cristo é. Mas Cristo merece o melhor que você pode oferecer para Ele. Fale isso para os seus alunos. Cristo merece o nosso melhor, Cristo merece todo o nosso coração. A partir do momento que nós dividimos uma atenção de Cristo dividimos a atenção de Cristo, nós estamos dividindo diretamente a Ele. Então você não pode amar mais as coisas deste mundo do que a Deus. E a partir do momento que você falhar em algum momento, fala para os seus alunos que há um Deus que é misericordioso. Mas saiba que nós precisamos, todos os dias, melhorar para que esse Deus, para com esse Deus, para que ele se orgulhe, né, acima de tudo. Basicamente sobre isso. Fale isso com seus alunos e há uma libertação para aqueles que estão aprisionados. Cristo me alcançou e assim também pode alcançar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e também dos seus liderados e de você, líder também, porque Cristo alcança desde o pastor que está pregando até um ateu que ainda não confessou como único e suficiente Salvador. Mas um dia cabe a mim e a você comentar e alcançá-lo. E isso já engaja diretamente no tópico 2, que é o combate coletivo. Tópico 2, nível coletivo, 2.1, em defesa de nossa casa. Esse tópico é muito interessante e ele vai falar diretamente sobre como é importante e o seu primeiro ministério é a sua família. Eu sei que quando nós falamos de jovens e de qualquer povo, na verdade, cristão, mas novamente a gente fala diretamente para os jovens, cada um às vezes vive uma realidade. Às vezes tem um jovem que a família toda é cristã e toda é bem atuante na igreja, outros que o pai é e a mãe não é, que a mãe é e o pai não é. Então, assim, quando você fala de realidades, você tem que ter muito discernimento para saber lidar com cada um deles. Tem alguns que estão sozinhos lutando uma vida de fé e ainda está tentando alcançar os seus pais. Então, enfim, existe um misto, né, de cada um dos jovens e das suas realidades. Mas basicamente o que todos nós precisamos entender é que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Talvez você, jovem, que é um cristão sozinho em casa, saiba que você não é sozinho, porque Deus está contigo. E você pode se apoiar na sua igreja. E a gente vai falar sobre isso no tópico 2.2. Mas entenda que o primeiro lar é a sua família. A partir do momento que você foi alcançado
por esse amor, você precisa fazer com que esse amor alcance outras pessoas. E as pessoas que estão na sua casa precisam ver mudança. Jovem, a pessoa, os seus pais que ainda não conheceram a Cristo, e cabe a você apresentar para eles, você precisa apresentar o Jesus que te salvou e que te transformou. Não adianta você ser cristão e ser a mesma coisa em casa. Precisa haver uma mudança. As pessoas precisam olhar para você e saber que há algo diferente no João, na Maria, algo diferente, sabe? Ele não é mais como era antes. O Evangelho, ele precisa fazer isso. Ele precisa nos transformar. E eu aprendi uma coisa que é muito importante. É até uma citação de São Francisco de Assis. Que ele fala... Pregue o Evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. Ou seja, as pessoas estão te observando. Seus familiares estão te observando. Às vezes a gente é transformado, é alcançado por Cristo e a gente vive em pé de guerra com toda a nossa família. A gente não consegue olhar na cara do nosso tio, da nossa tia, dos nossos avós. E que evangelho é esse? Um evangelho não pode ser assim, ele precisa transformar a sua vida. E o primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Ou seja, para você que tem o privilégio de ter os seus pais ali, atuantes na obra e confessando a Cristo também como o único suficiente Salvador, amém pela sua vida. Mas saiba que a todo momento você está dando testemunho desse Jesus que você serve. Para você jovem que é sozinho e a sua família ainda não foi alcançada, saiba que você tem um peso ainda maior. Você tem uma responsabilidade ainda maior. E o momento que você dá um bom testemunho e esse evangelho alcançar os da sua família, olha o galardão que há nisso, gente. Enfim, transmita isso para os seus alunos. Comuniquemos ao Senhor e saibamos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não queira fazer na igreja, não queira fazer apenas pelos seus amigos, pelas pessoas que estão ao seu redor. Faça em primeiro lugar pelos da sua casa, pelos aqueles que estão ao seu lado, por aqueles que te deram a luz, né? Então, mostre a luz para eles também, a luz do mundo. Amém? Esse é o tópico 2.1. Tópico 2.2, a fortaleza da união. E esse tópico é bom. Esse tópico ele vai falar diretamente sobre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós sabemos que Cristo é o cabeça, né? E nós somos os membros. Nós somos aquele corpo que Cristo pensa e nós atuamos, nós fazemos. Ou seja, uns são pé, outros são braços. As Colossenses falam sobre isso. E ele vai falar que é necessário que o corpo ele precisa estar completo. Não tem como o nariz falar que não precisa da orelha, que a orelha não precisa da boca. Não, não é assim que funciona. Todos nós precisamos e cada um é atuante em uma área específica. Às vezes as pessoas acham, tô me empolgando, gente, mas enfim, às vezes as pessoas acham que são inúteis no corpo, às vezes acham que não é para elas não conseguem fazer nada, não canta, não prega, às vezes não tem esse dom tão aflorado e acha que é inútil, que não tem o que fazer, que não precisa fazer nada. Pelo contrário, todo mundo é importante na obra do Senhor, cada um foi colocado para um ministério específico, né? E você pode sim atuar nas coisas. Para você que ainda não sabe o que você tem o dom para fazer, faça de tudo, né? E a partir do momento que algo mais tocar no seu coração, sempre tem algo que toca mais no seu coração. Você vai saber no que você precisa atuar, no que você precisa fazer. Enfim, juntando isso, vai falar que a igreja ela é muito importante. Fugi um pouquinho só, mas vamos lá. Talvez alguém precisava ouvir isso. A igreja ela é muito importante num ato coletivo. Né? Vai falar, eu gosto muito de um versículo que está lá em Salmos 133, vai falar que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a gente pode substituir isso para tudo. Ó quão bom e quão suave é que a minha família vive em união, ó quão bom e quão suave é que a minha igreja viva em união. Por quê? Com a união, definitivamente, a gente faz uma força maior. Então, existem pessoas que eu posso alcançar no individual, eu posso chegar para alguém e comunicar, mas a igreja tem um papel de anunciar às multidões. Ou seja, a igreja ela tem um firme fundamento, a missão de mostrar a Cristo às outras pessoas. A gente vai falar sobre isso no tópico 3, mas basicamente só há pregação do evangelho e só há com que esse evangelho alcance outras pessoas se houver união no corpo. Ou seja, que nós viemos a ser uma igreja unida, para que essa igreja unida alcance as outras pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar no tópico 3. Tópico 3, nível estratégico. 3.1, evangelismo. Nesse tópico aqui, eu gostei muito esse primeiro ponto aqui que colocou, que botou nível estratégico, conquistar o mundo para Cristo. E essa é a grande comissão da igreja. Esse é o que fala sobre o tópico 3.1, que é muito importante que a igreja alcance outras pessoas. Eu já falei um pouquinho sobre isso
no tópico anterior, mas basicamente é uma igreja unida. E através dessa igreja unida, nós possamos comunicar esse evangelho a outras pessoas. O evangelismo está aí para isso. Aproveitando para falar um pouquinho mais de evangelismo, às vezes nós temos a oportunidade de falar a todo momento. Às vezes no seu trabalho você tem um momento ali com o seu colega de trabalho, que surge um papo sobre religião, ele fala sobre o que ele acredita. Ali naquele momento você pode comunicar o evangelho. Eu não estou falando que você tem que comunicar o evangelho apenas apontando o dedo. Eu não acredito nesse entendimento de pregação de evangelho. Pelo contrário, né? A gente precisa comunicar com amor, mas sabendo e mostrando para a pessoa que há uma salvação. Há algo diferente em você. E você tem essa salvação no seu coração. Olha só que interessante. Nós temos essa salvação no nosso coração. Cristo, né, na figura do Espírito Santo, habita em nós. Nós temos Deus em nós. Então nós temos a oportunidade, a obrigação, eu diria, de comunicar esse evangelho às outras pessoas. Seja através de um evento que nós viemos a fazer na nossa igreja, ou não necessariamente sobre um evento. Pode ser através de uma conversa, talvez com seu familiar, que a gente já falou sobre isso aqui, através de uma conversa com seu colega de trabalho, com seu colega de faculdade. Você tem a oportunidade, sabe, de comunicar. A gente conversa sobre tantas coisas, gente, sobre tantas coisas. Enfim, que nós possamos comunicar o evangelho às pessoas. É a mensagem que vai transformar a vida de alguém. Às vezes a gente negligencia muito isso. Comunique isso com seus alunos. Às vezes nós negligenciamos muito a oportunidade que nós temos de comunicar o evangelho. E o assunto sempre surge. Nunca é sobre falta de assunto. Deus nos deu uma boca e um coração. E nosso coração vem estar faminto de comunicar o evangelho. Então, enfim, é muito importante que a igreja esteja unida para que essa igreja comunique o evangelho a outras pessoas. E a igreja é muito importante, gente. A igreja somos nós. A igreja é carne e osso, é sangue. É feita de consciência, porque nós somos conscientes, que venhamos a comunicar esse Deus que tanto nos amou às outras pessoas também. Fale isso com seus alunos e é muito importante, para que na próxima escola dominical cada um traga mais um amigo e poder falar, ó, falei de Cristo para ele e ele veio aqui hoje conhecer um pouquinho mais. E aí você, professor, vai ter a oportunidade de falar para mais alguém. Amém? Esse é o tópico 3.1. E no tópico 3.2, ainda seguindo essa ideia de evangelismo, só que vai falar agora diretamente de missões. Eles vão falar de alguns países, né, que não têm a oportunidade, são perseguidos, os cristãos, às vezes não tem quem pregue, quem tem a oportunidade de evangelizar. E enfim, no que nós venhamos a ajudar esse ministério. Às vezes você não pode ajudar com uma quantia em valor, mas quando você puder, quando Deus te der condições, e você puder dar condições, você ajude, porque é muito importante. Muitas igrejas têm esse campo missionário, né, bem atuante. Às vezes tem um membro que foi para outro país, que está evangelizando. Ajude esse membro, gente, porque ele se abdicou da sua vida, está colocando a sua vida em risco para comunicar o evangelho às outras pessoas também. Então que nós viemos a dar valor a isso. Às vezes você não pode ir, às vezes não é o seu ministério ir também, mas você pode ajudar em oração, às vezes em uma quantia em valor, porque se Deus te deu condições, se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu condições. Então que nós viemos ajudar os nossos irmãos que estão em outros países e orar para que esses outros países sejam completamente alcançados pelo evangelho. E isso muda a partir daqui. Sabe? Porque a partir do momento que você comunica para outra pessoa e essa pessoa ela crê, você colocou mais um para brigar junto, você colocou mais um na batalha. E essa pessoa às vezes vai ter o dom de ir a um outro lugar e falar a outros povos. Imagina, gente, imagina. Tudo é necessário que nós comuniquemos o evangelho. E a partir de comunicar, outras pessoas vão conhecer. E essas outras pessoas vão comunicar para outras pessoas, e para outras pessoas, e para outras pessoas. Não negligencie esse dom, né? E o ponto crucial da igreja, que é missões, é você comunicar, é o ID, é a grande comissão. Comunique o evangelho para todos que estão ao seu redor. Em primeiro lugar, para a sua família, junte em união com a sua igreja, se prepare, e a outras pessoas também, e ao mundo inteiro. Que esse mundo inteiro confesse a Cristo como um único e suficiente Salvador. Amém? E finalizando, na conclusão, vai dizer assim, ó, existem diferentes níveis e frentes de combate no mundo espiritual. Estar engajado na palavra, focado na missão, nos fortalece e nos faz crescer espiritualmente. Eu coloquei aqui no final, que eu gosto muito desse versículo,
e acho que cabe a gente falar aqui, que é 2 Timóteo 2, verso 15, que ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem com que se vergonhar. Talvez eu errei as ordens das coisas, mas é basicamente sobre isso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ou seja, se prepare e comunique esse evangelho, que tanto transforma a vida das pessoas e que transformou a sua vida também. Amém? É sobre isso. É sobre comunicar. É sobre falar desse Jesus que tanto nos transformou. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula no domingo, coloque seu coração nisso, comunique esse evangelho para os seus alunos, e eu sei que muito nós temos a fazer. Amém? Estamos aqui, gente, estamos no mundo. Nós não pertencemos a ele, mas nós estamos aqui, que nós viemos a comunicar. Amém? Deus te abençoe, estamos aqui combatendo cada vez mais, nesse grande combate da fé, até alcançar quanto mais pessoas que a gente puder. Amém? E falou!